Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o IRDM11, um fundo aqui que tem posição relevante no DEVA11, no HCTR11. Vou comentar aqui sobre a possibilidade da gestão do IRDM intervir na gestão daqueles fundos que estão com os problemas. E além disso, vou comentar um pouco sobre o IRDM, a perspectiva do gestor que subiu o tom contra o atual governo, discordando de algumas ações e dizendo como que isso vai influenciar nesse fundo e no cenário do Brasil de investimentos como um todo. Então, o gestor começa aqui o seu relatório falando que no último mês distribuiu 92 centavinhos por cota e o IPCA apresentou mais uma alta, 0,84, indicando uma aceleração da inflação. O resultado da receita advinda da correção monetária voltou a beneficiar o fundo. No entanto, o fevereiro tiveram menos dias úteis, então isso impactou a receita final do fundo referente a fevereiro. Então uma coisa ali substituiu a outra, a gente teve uma inflação maior, mas teve menos dias. Para março, é esperado uma melhora, tendo em vista que a inflação veio alta novamente. Entretanto, como esse fundo tem posição em outros fundos imobiliários, e esses outros fundos imobiliários pagaram menos também por causa de fevereiro, e o impacto aqui demora para chegar no IRDM, mês que vem não espero ainda uma alta muito grande nos dividendos, espero de novo nessa faixa dos 92, 94 centavinhos. Enfim, seguindo, falando um pouco aqui de cenário macroeconômico e político, infelizmente as coisas se misturam e a gente tem que comentar. Então, a gestão diz o seguinte: ao não apresentar o arcabouço fiscal, criticar o teto de gastos e colocar a independência do Banco Central em xeque, o governo tem gerado uma série de inseguranças, o que posterga um eventual corte de juros e corrobora para um cenário de maior estabilidade. O cenário de aversão ao risco, com taxas de juros elevadas e consequente queda no volume de negociação e preço, segue prejudicando a receita de negociação de crise e FIIs. Tudo isso que ele falou são fatos que realmente aconteceram, a gente acompanha a política, tiveram essas declarações, e ele vai comentar mais à frente como isso tem impactado. O fundo tem tentado vender suas posições mais arriscadas para alocar em posições mais seguras e, como eu já venho dizendo aqui em vários vídeos para vocês, o crédito, as negociações, tudo isso no Brasil, elas praticamente secaram. A gente não está vendo muito gestor investindo, vários relatórios em vários vídeos que eu trago para vocês, não tem movimentação no último mês. E o IRDM com isso não tem conseguido vender os seus CRIs para fazer aquele giro, que é algo que sempre marcou o fundo, para conseguir uma renda extra, né, destravar um rendimento e também para conseguir mudar um pouco o perfil do fundo, trazendo ele mais para high grade. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês nas movimentações do mês, que é uma nova aba aqui do relatório que eles trouxeram que está bem interessante. O mercado segue com oportunidades pontuais de CRIs e FIIs, mas o evento da fraude contábil da Americanas e seus desdobramentos no mercado de crédito elevaram os spreads de crédito de tal maneira que criou condições muito atrativas para a aquisição de alguns CRIs no mercado secundário. Para isso ele vai precisar de caixa, né? A gente vai ver ali nos ativos, o fundo até tem um valor interessante de caixa, quase 4%, aqui, ó, que equivale a 137 milhões. Mas ele informa que ele pretende vender mais para poder diminuir o risco e para ter um caixa maior, porque na opinião do gestor, o cenário ainda vai piorar e oportunidades irão surgir. A gente sabe que o fundo ele tem aqui um grande ponto detrator nesse momento, que são os fundos aqui que ele tem na carteira de fundos imobiliários. DEVA11, HCTR, TORD, tem aqui um pouquinho do Serra Verde também. A gente sabe que DEVA11 e HCTR, tem vídeo aqui no canal, eles estão com muitos problemas dentro dos seus CRIs. Eu vou deixar os vídeos marcados para vocês, os links, fica mais fácil entender por lá. Mas basicamente eles têm ali, no caso do HCTR, 50% da carteira não está gerando renda e o DEVA11 20%. A gestão do IRDM vem vendendo mês a mês, quem acompanha os relatórios consegue ver isso de uma forma bem clara e fácil, posição nesses dois fundos e em fundos também high yield. E agora aqui a gente consegue ver que o fundo tem até esse momento 210 milhões nesses três CRIs, o que dá 6,17% do PL. Então é uma posição arriscada, assim, não é uma posição extremamente relevante, perto do total de ativos que o fundo tem. Mas, considerando aqui a carteira de fundos imobiliários, a gente pode ver que os outros fundos têm menos, muito menos, até de 1%. Então, na questão de FIIs, são posições relevantes. E posições que o fundo vem vendendo mês a mês, realizando prejuízo.
Então ele entende aqui que o risco-retorno está distorcido, que não compensa ficar no fundo e tem preferido realizar o prejuízo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, deixa o like e se inscreva. Com 1000 inscritos, eu vou divulgar aqui um guia, uma apostila, enfim, para quem é iniciante conseguir entender melhor os relatórios. Isso vai facilitar no estudo de vocês completamente de graça lá no grupo do Telegram, beleza? Distribuição da carteira. Então o fundo, como eu disse, tem aqui 22% em FIIs, que é o que hoje vem fazendo aqui os dividendos como um todo sofrerem, né? E também o fundo está tendo que vender essas posições do prejuízo, então isso afeta um pouquinho. Falando um pouquinho dos CRIs, então IPCA mais 8,51 a taxa, CDI mais 5,43, CDI aqui até uma taxa bem interessante. Lembrando que negociando com desconto, você compra num preço abaixo do PVP, você leva uma taxa até maior que aquela. Movimentações do mês, essa parte aqui que eu não vi nos outros relatórios, é nova, bem interessante. Então ele comenta mais um pouquinho sobre o risco para os próximos meses que ele está enxergando com o atual governo. Então, com a postura do governo de tentar impulsionar o crescimento do país através do aumento de gastos e corte de juros, mesmo em um momento de volta do aumento de preços, a gestão continua antevendo um maior risco fiscal e um cenário inflacionário, de pelo menos médio prazo. E aqui, pessoal, eu queria fazer um destaque com vocês. Vocês podem concordar ou não com a política social do partido A ou do partido B. Política econômica do atual governo, a gente sabe, pelo histórico, enfim, pelo lado político atual, que de fato o governo tende a ter um aumento de gastos por N motivos e está tentando cortar os juros aí à base da canetada, basicamente. Vai ter gente que vai comentar que é o maior juros real e tudo mais. Enfim, não quero entrar nessa discussão. O que isso, essa postura gera? Então, falta de credibilidade da equipe econômica não auxilia na manutenção do cenário de crescimento do PIB. E a piora do risco de crédito das empresas vai continuar afetando a volatilidade dos mercados. Aqui um outro ponto que eu quero comentar com vocês. Por que a falta de credibilidade da equipe econômica? A gente tem visto um Haddad, e aí você pode discutir ou não se são as melhores medidas econômicas ou não, mas ele tem tentado implementar algumas medidas econômicas. E a gente vê uma outra ala do PT, ali chefiada geralmente pela Glaze, e enfim, outros políticos, que tem uma visão mais populista de aumentar mais gastos. Então a gente vê esse embate lá dentro. O atual presidente, ele ora acena para um lado, ora acena para o outro, mas de maneira geral, quem vem sofrendo mais nesse cenário é o Haddad tentando ali passar medidas econômicas interessantes para o país. Então, diante dessa situação, e aqui eu não estou discutindo a política, o que está certo, eu estou relatando o que está acontecendo, a gente vai ter muita volatilidade. Então, aqui a gestão ela quer, diante disso, ter novas aquisições e ela quer priorizar a pulverização da carteira e reduzir o risco de crédito, a fim de aumentar a margem de segurança. Então, ela segue com esforço nas vendas de algumas posições de FIIs e CRIs do fundo para reforçar o caixa de forma a permitir a captura de novas oportunidades. Então, aqui o gestor está deixando bem claro para a gente que ele está vendo um caminho muito sinuoso, de muita volatilidade, de pouca segurança, e ele tem preferido realizar prejuízo, mesmo que ele vai pegar um valor menor, porque ele está realizando prejuízo, porque ali na frente ele acha que vai ter uma oportunidade maior ainda, dada a volatilidade, insegurança e tudo mais, e ele vai conseguir alocar melhor. E também para diminuir o risco. Qual a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? Talvez seja o momento de vocês fazerem isso na carteira de vocês também. Tentem, se for expor em um setor high yield, expor uma porcentagem pequena do patrimônio. E tenda a ir para uma carteira mais high grade nesse momento. Talvez seja o melhor pensando no médio e longo prazo. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Aqui eu quis destacar que ele vendeu esse CRI One. Tem aqui outra venda também do mesmo CRI, que é um CRI que está dando problema lá no HCTR e no DEVA. Ele colocou aqui movimentações também feitas até dia 17 de março, semana passada. Então aqui ele vendeu DEVA, quase 3 milhões, vendeu URCA, vendeu VSLH, aqui vendeu também mais DEVA, então ele está tentando a todo custo diminuir essa posição. Caminhando já para o final do vídeo, aqui ele coloca novamente que o fundo já vem reduzindo a posição em HCTR e DEVA há muitos meses, de fato isso vem acontecendo. E aqui talvez tenha um indício do que eu falei ali na thumb do vídeo.
O IRDM vinha reduzindo sua posição em ambos os fundos nos últimos meses e atualmente a equipe de gestão segue reavaliando ambos os casos para definir quais estratégias serão adotadas de acordo com as novas informações disponíveis no mercado. Atualmente a posição de HCTR DEVA representa 1,06 e 3,018. Por que isso aqui pode dar algum indício de talvez uma intervenção na gestão? Enfim, não sei, existem N possibilidades por causa disso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vindo no Status Invest, a gente consegue olhar aqui, ó, começando pelo HCTR. O IRDM é o maior cotista do fundo, ele não representa 5% sozinho para conseguir chamar uma assembleia, mas tem ele o IR e o IRIM, que são da mesma gestora, e se ele se unir com algumas outras gestoras aqui, ele consegue chamar uma assembleia, que pode ser para trocar gestão, que pode ser para tentar tomar algum caminho ali junto à gestão, declarar o vencimento antecipado de algum CRI, alguma coisa assim. Enfim, tem N possibilidades, então tem que ficar de olho nisso. Agora, no DEVA 11, ele sozinho tem 11,21%. Então, se ele quiser chamar aqui uma assembleia sozinho, ele consegue. E por que eu estou levantando essa hipótese? Porque muitos cotistas, tanto do DEVA, HCTR, enfim, estão insatisfeitos com a gestão, com a transparência, com a clareza, até com a própria gestão em si. Então, pode ser aqui que a gente esteja vendo um início de alguma movimentação capitaneada pelo IRDM para tentar intervir naquela gestão de alguma forma. Enfim, por enquanto é muito incipiente, é muito no início, mas vale já ficar de olho quem tem posição nesses fundos, já ficar alerta. Seguindo, então aqui Cris Sugoi teve o pagamento antecipado da dívida, então isso é bom, porque o dinheiro vai voltar para o caixa, não tomou default, e é mais dinheiro para a gestão aportar em outras operações mais high grade. CRIBR distribuidora que ele vem atualizando mês a mês a gente, teve um problema lá em dezembro, teve uma retenção, fevereiro foi pago integralmente dentro do prazo estabelecido. E o CRI Vale Energia, que é uma taxa baixa, até ele deixa isso bem claro aqui, IPCA mais 5,5, mas ele já comprou porque, enfim, sabia aqui que o CRI seria amortizado antecipadamente no curtíssimo prazo e tem uma multa de pré-pagamento e isso vai melhorar ali a taxa de retorno do ativo. Então, novamente, mais dinheiro voltando para dentro do caixa do fundo, o que é interessante. Olhando a DRE, não tem nada de muito alarmante, ele gerou aqui 33 milhões e 800 mil, distribuiu tudo isso, então não tem nada acumulado no último mês. Pessoal, IRDM basicamente é isso, quis trazer um pouquinho mais sobre a questão macroeconômica do país, política e tudo mais, porque isso, querendo ou não, influencia nos investimentos. E a gente, como gestor da nossa própria carteira, tem que também fazer movimentos, ora migrando para o high yield, ora para o high grade, saber a hora de realizar um prejuízo ou oferir um ganho, tudo isso faz parte de uma vida de investidor. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, então deixa o like, se inscreva. Lembrando que tem grupo no Telegram na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!